Olá pessoal, um vídeo rápido aqui para falar sobre os candidatos a prefeito aqui da região do Vale do Paranhana, Três Coroas, Igrejinha, Parobé e Taquara. É mais um vídeo informativo, sem vinheta, sem nada, só para falar um pouco sobre eles. Nós vamos começar pelos candidatos de Três Coroas, onde nós vamos ter o Alcindo pelo PSDB, o Orlando pelo PSD, o Dr. Fernando pelo PP e o Luia pelo PMDB. Em Três Coroas, como todo mundo sabe, o PMDB está há 40 anos na prefeitura. Essa é a primeira vez que a gente tem uma chance real do PMDB sair da prefeitura de entrar um partido diferente. Os mais cotados para isso são o Alcindo, que é do PSDB, e o Orlando, que é do PSD. O Orlando, todo mundo sabe, o cara é muito famoso, é carinhoso, aquela coisa toda, foi prefeito já, bem reconhecido, bem carismático, aquela coisa toda, e é um dos que tem mais chances. Bem ou mal, Três Coroas tem muitas opções, tem 4 opções. 2 são ex-prefeito, que é o Alcindo pelo PSDB e o Orlando pelo PSD. Os 2 foram prefeitos pelo PMDB, mas tudo indica que seja quem ganhe lá, a cidade vai estar muito bem pautada, até porque tem 4 candidatos muito bons, todos são reconhecidos, e a tendência é que Três Coroas siga bem politicamente nos próximos 4 anos. Vamos falar agora um pouco de Igrejinha, onde vai ter 3 candidatos. O professor Sarafago pelo PT, ele que é bem verdade, não tem muita chance, a gente sabe, é o PT, eles colocaram o candidato só para se aparecer, porque não queriam coligar, aquela palhaçada toda que a gente sabe que acontece. Mas ele pode atrapalhar os outros, né, bem ou mal a gente sabe como é que funciona, né, os caras da política, principalmente do PT, adoram destruir os outros candidatos, né, falar mal, inventar mentira, aquela coisa toda que a gente sabe, né. Ele vai ter como adversário o Girardi, que já foi prefeito de Igrejinha, está concorrendo pelo PTB, tem junto uma coligação com o PMDB, é a segunda maior força que tem tendência a incomodar bastante o Joel e que vai tentar bater falando sobre o hospital, sobre aquela coisa toda de saúde, sobre obras que poderiam ter sido feitas. A gente sabe como é que funciona todo esse processo. Os dois vão ter como adversário o Joel, que é o atual prefeito de Igrejinha, o alemão, vai concorrer pelo PP. O Joel que não tem muito o que falar do cara, né? O cara que ganha um prêmio de reconhecimento como um dos melhores prefeitos do Brasil. O cara que consegue fazer obras que foram deixadas por outro e consegue ainda concluir obras que ele prometeu, fazer bastante projetos e bastantes iniciativas em Igrejinha, não tem muito o que falar do cara, né? O cara tem muita chance de se reeleger, é um cara bem visto pela população, ele tem uma aprovação muito boa no governo dele, e a tendência a gente sabe qual é que é, né? A gente sabe, né? A gente sabe. Vamos falar um pouco agora de Parobé, onde a gente olha para os candidatos e a gente pensa onde foi que nós erramos. A única coisa que a gente pode pensar quando a gente olha os candidatos em Parobé e o meio político envolvido com todos os políticos em Parobé, a gente pensa onde foi que nós erramos. Vão ser 3 candidatos em Parobé, o primeiro deles é o Cláudio Silva, o atual prefeito, que perdeu o vice, vai ter que ir com outro vice, porque o vice dele vai concorrer contra ele. Tem uma rejeição gigante, é impressionante a rejeição do cara. Falando dos candidatos aqui da nossa região, é o que tem a maior rejeição, ele tem pouca aprovação de governo, aumentou o número de secretarias, aumentou o número de cargos, pegou uma prefeitura quebrada pela Gilda, é verdade, a gente sabe, mas em vez de ele fazer uma economia, em vez de ele enxugar a máquina e tentar fazer um trabalho de reconstrução, não, o cara foi lá e cagou ainda mais. O cara conseguiu aumentar o número de secretarias, ele conseguiu fazer um monte de coisa que não precisava e totalmente necessária, que a gente sabe que era só para empregar companheirada, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece no meio político. Isso não é exclusividade de Parobé, a gente sabe que isso acontece em todo o Brasil, não é verdade? O Cláudio Silva vai ter como adversários o Ayrton Feller, que é do PMDB, já foi prefeito de Parobé 3 vezes, muita gente gosta dele, muita gente respeita ele, mesmo ele tendo uma investigação aqui, uma investigação ali. O problema do Ayrton Feller nessa eleição, ao meu ver, não é ele, mas sim quem tá com ele. A vice dele é a Marisete, que foi candidata a prefeita pelo PP em 2012 e que agora tá no PTB. O PTB, que pra quem não sabe, é o partido do Cláudio Barros, e o partido da Gilda, aquela prefeita que quebrou Parobé, que tá impugnada, que responde processo, que é investigado pela Polícia Federal, aquela coisa toda que a gente sabe que acontece e pouca gente tem coragem pra falar, porque tem medo dela, né, e medo do que ela pode fazer, né, mas a gente precisa falar, né, não gostou, o problema é dela, né, azar de vocês que são doentes pela Gilda, né, a mulher quebrou Parobé, todo mundo sabe disso, né, deixou Parobé endividada. É bem verdade que o Cláudio Silva conseguiu ferrar mais ainda com Parobé, parecia até impossível, mas o cara conseguiu superar. Mas o Ayrton Feller vai ter como vice a Marisete pelo PTB. Qual é o problema? O PTB é o partido que tava lá 4 anos atrás, entendeu? É o partido que junto com a Gilda ajudou a quebrar Parobé, fez um monte de dívida, né, a Gilda teve as contas negadas, a gente sabe como é que foi aquela coisa toda, aquela confusão que muita gente não gosta de falar, que é aquele choro, que a Gilda é inocente, que a Gilda é vítima e parará. A gente sabe como é que funciona, né? Tem um monte de gente querendo falar que os políticos são vítimas, na verdade a gente sabe que tem aqueles que são realmente falcatrua, que são investigados, condenados e tudo mais. O último candidato, que pra mim seria uma esperança e que seria um bom candidato, que é o Diego Picucci, pelo PDT, que mostra uma renovação política em Parobé. Finalmente a gente tem alguém em Parobé que possa renovar a política de verdade, pode fazer um trabalho decente, pautado pelo planejamento, pelos projetos e tudo mais. Esse cara tá tendo do lado dele agora como apoio a Gilda. Não dá nem pra acreditar nisso, né, cara? Como é que um cara como o Picucci foi se envolver com a Gilda? Mas aconteceu, é verdade, Diego Picucci tá dele sair com a Gilda por aí. Infelizmente, na visão dele, a Gilda é um bom cabo eleitoral. Pra mim, eu acho que é queimação de filme, né? Se o cara quer mostrar seriedade, renovação e comprometimento, ele vai estar do lado dele com uma ex-prefeita impugnada, teve as contas negadas, teve problema na justiça, que tá sendo investigada e tudo mais. É uma queimação de filme, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, a política é um jogo de interesse. A nível brasileiro,
brasileira tem cara que se alia com quem a gente nunca pensou que ia acontecer. Olha, por exemplo, o Haddad e o Lula que em 2012 se aliaram com o Maluf, né? A gente sabe que infelizmente isso acontece. Eu fico só imaginando o cara na urna, Parobé tendo que escolher entre Cláudio Silva, Ayrton Senna com o PTB e o Picucha com a Ajuda do lado. Eu fico imaginando como é que o cara deve se sentir mal, pensando assim, eu vou votar no menos pior, naquele que talvez não vai fazer tanta merda e naquele que talvez não vai levar tanta gente ruim do lado dele pra dentro da prefeitura. É uma tristeza, cara, é uma tristeza. Eu acho que, sinceramente, a gente falhou politicamente Parobé. Até porque o Ayrton Senna, ele sozinho, e o Picucha, ele sozinho, seria muito melhor do que ter essa gente do lado deles. Até porque, vamos falar a verdade, né? A gente sabe como é que funciona a política, infelizmente tem as coligações, proporcional, majoritária, aquela coisa toda. E aí esse sistema político brasileiro que ainda tá estragando algumas eleições e alguns nomes. Vamos falar agora de Taquara, onde a treta... Taquara a gente sabe como é que é, né? É aquela treta braba, né? Taquara tem 3 candidatos, o Beto Lemos pelo PDT, um cara que foi vereador e que é representante do bairro Empresa, inclusive ele é muito reconhecido no bairro Empresa, tem bastante trabalho por lá. É bem verdade que ele tá chegando um pouco atrasado, porque o cara que era pra ser candidato, que era pré-candidato pelo PDT, fez uma pré-campanha boa, foi o Ari Neves, mas ele não pôde concorrer por causa de uma impugnação, aquele problema que a gente sabe que acontece e tudo mais. O Beto Lemos, que tá coligado com o PMDB, ele vai ter como adversário o atual prefeito, o Titinho, que vai concorrer à reeleição, mesmo com problema com treta de código tributário e tal, mesmo com problema na justiça, mesmo sendo investigado, a gente sabe como é que funciona. O Tito perdeu o atual vice, o Pimentel, que dá mais falando mal do cara e quebrando os pratos do que outra coisa. Ele vai contar com 58 candidatos a vereadores, um número muito alto, até inclusive é engraçado, 58 vereadores numa coligação, mas né, o que a gente pode fazer? É o sistema político. Ele vai ser candidato com o Dr. Elinho do PP como vice, e eles vão ter como adversário um cara que tem tudo pra surpreender nessa eleição, que é o Fabiano do PSDB. O Fabiano, que antigamente era do PP, agora foi pro PSDB, o PP se coligou com o Tito, né? Se vendeu pra aqueles carguinhos ali, a gente sabe como é que funciona. Vendeu por meia dúzia de cargos, secretaria, diretoria, carguinho, parará, a gente sabe como é que funciona, né? O Fabiano vazou fora, foi pro PSDB, coligou com alguns partidos bons e vai ter um vice que eu pessoalmente admiro muito, que é o Paulo Maia, um empresário bem sucedido da cidade, que aceitou o desafio de começar na política, ele é novo na política, é a primeira vez que ele vai concorrer a um cargo, mas que tem muita vontade e que as pessoas respeitam e admiram muito. Vou dizer pra vocês, hein, essa dupla aí, Fabiano e Paulo Maia, vai surpreender e vai incomodar muita gente. Não se preocupa que vem muita surpresa por aí e os caras estão muito bem estruturados. Esses vão ser os candidatos da nossa região. Esse foi o vídeo mais rápido para falar sobre os candidatos e para te ficar por dentro de como vai ser os candidatos. Não esquece de se inscrever no canal, deixe seu like, curta a fanpage. É isso aí, galera, e vamos que vamos!